Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário do nosso 28º domingo do tempo comum, ano A, Mateus, 47º encontro. Neste domingo, Jesus dirige sua palavra às autoridades religiosas do seu tempo, destinatários desta parábola. São os sumos sacerdotes, os anciãos do povo. Deus Pai nos convida a um banquete de alegria eterna em seu convívio, nas núpcias de Jesus, seu Filho amado. Isaías gosta de comparar a alegria dos eleitos de Deus a um grande banquete. Vemos que a refeição é sinal, sacramento da amizade vivida, de uma comunhão entre aquele que convida ao banquete e seus convidados. Deus tem preparado para todos nós um encontro de alegria indizível e interminável. Neste dia festivo do banquete, Deus irá destruir a morte definitivamente e iremos participar da salvação que Ele nos dá. Jesus retoma esta imagem de Isaías e dá à parábola uma dimensão universal da história da salvação. Deus é o Rei que convida a todos às bodas do seu Filho Jesus, que desposou com toda a humanidade, quando ele se fez homem, um de nós, e que na sua morte e ressurreição nos fez participar de sua vida. Todos somos convidados a este convite que Deus fez desde as origens do mundo. A sala ficará cheia de todos os povos, tribos, línguas, que irão participar das bodas do Cordeiro imolado. A Eucaristia que celebramos é sinal destas bodas, mas quando o Rei chegar para ver os convidados, devemos estar vestidos com a veste nupcial, que vem oferecida pela riqueza dada por Jesus Cristo, que nos revestiu do homem novo. A antífona de entrada é tirada do Salmo 129 e 130, versículo 13 e 4. É um salmo de confiança no perdão divino. É do período pós-exílio da Babilônia. A comunidade confiante reconhece que só por meio da misericórdia divina, revelada em seu Filho Jesus, ele pode se salvar, respondendo à graça dada a todos nós. O perdão é um dom divino. Devemos reconhecer nossos erros, ter confiança no perdão e buscá-lo com todo o coração. Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão, Deus de Israel. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías, capítulo 25, do versículo 6 a 10. Deus convida todos os povos a ir a Jerusalém, onde oferecerá um grande banquete. A ação será toda realizada por Javé, Deus. Naquele tempo do profeta Isaías, o convite feito a muitos é sinal de poder e riqueza. É o próprio Senhor que convida no seu banquete todos os povos. Será um banquete abundante. Neste banquete, Javé, Rei, presenteia a todos que participam. O primeiro presente é ele mesmo, ele se oferece. Os povos, como cegos, não eram capazes de reconhecer o Senhor. Agora o próprio Senhor lhes abre os olhos, para que possam vê-lo e reconhecê-lo. Ele removerá a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. Isto é, será arrancado o véu que cobria todos os povos, o pano que tapava todas as nações. Jesus, Rei, se dará a conhecer, então se revelará a todos. Com o presente, ele vai aniquilar a morte, a maldição que prendia o ser humano, Gênesis 3, a fim de que todos os convidados vivam juntos dele e com ele. Uma vida sem dor, uma vida sem lágrimas. Um novo hino será cantado, hino de alegria pela salvação realizada. Este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou.
A confiança em Javé Deus fez com que a alegria da salvação fosse celebrada. Javé não abandonou o seu povo. Deus abençoa Jerusalém. O salmo responsorial é o Salmo 22, 23, o Bom Pastor. É um salmo do período do pós-exílio da Babilônia. O Senhor que convida a seu banquete na primeira leitura, esse Senhor que é rei, é o pastor do salmo. O refrão é tirado do versículo 6, D. Na casa do Senhor habitarei eternamente. A certeza de que a fé nos sustenta diante do pastor, rei, que conduz as suas ovelhas, seus convivas. A primeira estrofe foi tirada do versículo 1, versículo 3a. Mostra a ação do pastor, descrita através dos verbos. Ele é o pastor, ele é o rei, que nos chama a confiar, sabendo que nele nada falta. Ele nos faz repousar, ele nos conduz, ele nos reanima. É o pastor que está sempre indo à nossa frente, sempre buscando o melhor para nós. Deus age em favor do seu povo. A segunda estrofe é tirada dos versículos 3b e 4. E revela a segurança que o fiel tem em entregar sua vida a Deus. Ele me guia para o caminho mais seguro. Deus é favorável à caminhada dos peregrinos. Aqui, que nós caminhamos neste mundo, vemos essas imagens que são favoráveis. A presença divina dá ao salmista segurança, mesmo que ele passe por momentos difíceis, vale tenebroso, e se vê sustentado pelo próprio Deus pastor, rei, que com bastão e cajado defende das ameaças, dão segurança ao salmista para continuar sua caminhada. A terceira estrofe tirada do versículo 5. Prepara uma mesa. No Oriente Antigo, os reis ofereciam generosos banquetes em ocasiões especiais. E reflete a providência do rei pastor para com todo fiel. Mais adiante, nós vamos ver, a quarta estrofe. É tirada do versículo 6. No templo, o fiel encontra refúgio. Onde o salmista, celebrando a sua fé no templo, sabe que ele está acompanhado pela bondade e o amor durante toda a sua vida. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12 a 14 e do 19 a 20. Paulo dá um testemunho de sua vida. A sua vida em favor do Evangelho. Ele não é mercenário, ele trabalha pelo Evangelho, passa seus momentos de dificuldades e também tem os momentos de abundância. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27, São Paulo diz: morto de cansaço, noites sem dormir, fome, sede, muitos jejuns, com frio, sem agasalho. Por amor a Cristo Jesus, é pelo Evangelho que ele soube viver, seja na abundância, quanto inclusive na falta. Ele afirma: sei viver na miséria, sei viver na abundância. Ele afirma que tudo isso fez com que ele aprendesse o segredo de viver, sem reclamar, sem resmungar, mesmo quando ele estava farto ou passava fome. Em suas viagens, tem de sobra e também sofre necessidades. Ele colocou toda a sua vida entregue a Cristo Jesus. Deus é aquele que fortalecia o apóstolo, e só ele era a sua força. Tudo posso naquele que me dá forças. A igreja dos Filipenses fez uma coleta para ajudar Paulo, e Paulo agradece a generosidade dessa igreja. Deus irá compensar, ajudará a generosidade desta igreja, dos Filipenses, justificando as doações dadas a ele, Paulo. Paulo termina
agradecendo numa doxologia um grande louvor a Deus. Ao nosso Deus e Pai, a glória é pelos séculos dos séculos. Amém. O Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. A parábola foi dirigida aos sumos sacerdotes, aos anciãos do povo, que eram opositores a Jesus e também a sua mensagem do reino dos céus. Jesus narra a parábola deste banquete nupcial. O personagem central da palavra é o rei. Rei era uma imagem do Antigo Testamento para Javé, Deus. Como vimos no Salmo, outra imagem para Javé era de pastor. Este rei dá um banquete para as núpcias do seu filho. Filho era a designação de Deus para Jesus. O rei da parábola é Javé, Deus, e seu filho, Jesus. Jesus é o noivo. O convite é para que os convidados participem do banquete, um convite a participar dos propósitos de Deus. No Evangelho, Jesus está sempre presente em banquetes. Ele come com cobradores de impostos e pecadores. A comida é um presente generoso de Deus. É também símbolo da justiça divina e que os recursos devem ser destinados a todos aqueles que são convidados. Pessoas que nem se imaginam são convidados a participar deste banquete, fruto da bondade divina. Nos evangelhos, líderes religiosos são aqueles que desaprovam que Jesus coma com os pecadores e cobradores de impostos. O Rei Deus enviou servos para convidar os convidados para o banquete. A resposta foi negativa. Eles não quiseram participar. Os convidados são a elite entre os súditos do rei, as autoridades do povo de Israel. Mas eles, que deviam prestar lealdade ao rei, isto é, a Deus, desprezaram este rei, recusaram o convite. Isso aqui equivale a uma rebelião. Os convidados foram honrados pelo convite, mas não aceitam a honra e recusam ir ao banquete das núpcias do filho do rei, isto é, Jesus. Ao não aceitar o convite, estes súditos envergonham ao próprio rei. Outros empregados são enviados para convidar a participar daquele banquete ricamente preparado. Uma comida suntuosa, expressa. Então aqui a bondade generosa deste Rei Deus. Mas os convidados, além de rejeitar a bondade divina, rejeitam a sua autoridade, não a reconhecem. Os convidados desonram ao rei, rejeitam o convite, inclusive usam de violência, que é sinal de afronta à autoridade deste rei. Cada um vai cuidar dos seus negócios, desprezando o convite. Até chegam a matar seus empregados, os servos, os profetas. A resposta do rei foi violenta. Simboliza uma rebelião à autoridade do Rei Deus. O rei, vendo sua autoridade desprezada e não reconhecida, ficou enfurecido e enviou suas tropas a esses assassinos. E ele então queima a cidade deles. Aqui nos faz uma referência histórica à destruição de Jerusalém, ao cerco feito por Tito no ano 70, onde tudo foi destruído, a cidade queimada. Os romanos agem aqui como enviados por Deus, rei, para punir a todos que rejeitaram seu convite e não quiseram participar do banquete das bodas do seu filho, Jesus. Agora o rei envia seus servos, seus empregados, para que convidem os que estão nas encruzilhadas, a fim de que participem do banquete nupcial, visto que os primeiros convidados não foram dignos de participar. O envio dos empregados servos indica a missão da igreja. A encruzilhada era o local para a atividade vergonhosa de mendigar. Os chamados agora foram os que estavam à margem, os pobres. Todos foram chamados, maus e bons, e a sala fica repleta.
Todos incluíam mulheres, homens pagãos. O texto enfatiza inclusive as categorias éticas, pessoas boas e más. O rei entra na sala do banquete para ver os convidados. Ali estava um homem que não estava usando o traje de festa. O rei então o interroga: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? O amigo ficou sem fala. O rei então pede aos servidores: amarrai-lhe mãos e pés, lançai-o na escuridão exterior. A ausência da veste nupcial sugere um fracasso para discernir e honrar a autoridade e bondade do Rei Deus. Este é um dos maus, que não se comportou ou viveu de maneira apropriada à condição de ser convidado pelo rei. Amarrar, escuridão exterior e depois chorar e ranger de dentes, refere a julgamento, onde os anjos vão separar os falsos discípulos, dos bons. Refere aqui aquele que fracassou em aceitar e crer em Jesus, o noivo, e viver seu evangelho. Este convidado, embora esteja dentro do banquete, é culpado dos mesmos tipos de ofensa que os líderes da elite, que primeiro haviam rejeitado o convite do rei. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Isto vale para os cristãos agora, os convidados para o banquete das núpcias do Filho Jesus. A oportunidade para participar nos propósitos salvíficos de Deus, essa oportunidade é oferecida a muitos, mas poucos seguiram o caminho estreito e entraram pela porta estreita. A parábola quer mostrar o julgamento não só para a elite religiosa, por rejeitar os propósitos de Deus em Jesus, mas também para os discípulos, que são advertidos. A falta de honra veste para com o rei conduz à exclusão. A antífona de comunhão é tirado do Salmo 33, 34, versículo 11. É um salmo que canta a ação de Deus, que é refúgio dos fiéis. E é um salmo do pós-exílio da Babilônia. A igreja comungante, que no banquete eucarístico se aproxima do próprio Jesus, tem consciência de que, na mesa eucarística, os ricos empobrecem, passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor, não falta nada. Esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.